Vou voltar a falar desse caso. É um dos mais pavorosos que a gente já trouxe aqui no Balanço Geral. Assim, uma crueldade e uma, assim, chama demais a atenção o modus operandi do bandido, ou dos bandidos. Porque não parecia cavalo doido mesmo, que nem diz o, né? Que nem disse ainda há pouco o Fernando Garcia. Foram lá para fazer o assalto no mercadinho, tinham informações privilegiadas, e, assim, isso é quase que uma certeza dentro do inquérito, que agora, né, já virou processo, foi para a justiça, e eles estão definitivamente, mais do que acusados, né, já vão virar réu, ou réus, né, por toda a bobagem que fizeram. Isso foi em Sorocaba, em abril desse ano, e agora eles foram denunciados, então, pelo Ministério Público, vão responder por vários crimes. Deram uma pequena passeada pelo nosso Código Penal. E quem traz as informações para a gente é a Maria Eduarda Carnieto, que está acompanhando esse caso faz tempo, né, Duda? Duda, uma coisa meio que surreal, mas fato concreto é que a polícia conseguiu reunir provas. Aliás, a polícia trabalhou de maneira exemplar, assim, excelência pura. Tanto que foi lá e conseguiu prender, juntou um conjunto de provas que são irrefutáveis e agora eles estão denunciados e vão responder pela bobagem que fizeram, né, Duda? Falando ainda sobre o comentário que você fez agora, Colim, eu lembro assim que na hora que aconteceu, a primeira coisa que a polícia me disse é que chamava atenção demais deles o jeito que os bandidos chegaram, realmente chegar atirando. Então eles achavam que ou era uma estratégia para realmente causar todo esse pânico, ou tinha dado alguma coisa muito errada no plano, e por isso que eles estavam já chegando no supermercado atirando para todos os lados. Sobre esse outro comentário que você fez em relação às informações privilegiadas, a polícia no começo imaginou que fosse isso. E ao longo de toda a investigação, eles descobriram que, na verdade, os criminosos sabiam, né, que o caixa está passando por aquela manutenção naquele momento, porque os próprios criminosos foram lá um dia antes e forjaram essa máquina, esse caixa eletrônico, para causar tudo isso. Relembrando um pouquinho para quem está em casa, no dia 5 de abril, esses bandidos fortemente armados invadiram esse supermercado na Vila Mineirão, aqui na zona norte de Sorocaba, por volta das 9 horas da manhã. No momento, então, em que funcionários de uma empresa estavam fazendo a manutenção no caixa eletrônico. A gente consegue ver nas imagens que eles já chegam atirando. Tem clientes ali no meio que se assustam, inclusive uma das clientes sai até mancando porque ela teve, né, acabou levando um tiro no pé. Eles atiram contra o segurança que faz aí a escolta dos funcionários que estavam nessa manutenção do caixa eletrônico. Essa ação é muito rápida, cerca de 1 minuto, os bandidos fogem, levando então 4 gavetas de dinheiro. 2 deles estavam com máscaras de personagens. Mesmo quando eles já estão fugindo, eles entram em um carro preto e continuam atirando para cima para causar todo esse terror. No dia em que esse crime aconteceu, a polícia foi até o local, fez perícia e eles conseguiram apreender aí pelo menos 17 cápsulas, mas a polícia acredita que foram, no mínimo, 20 tiros dados e que os bandidos estavam usando uma pistola e uma espingarda calibre 12. A investigação começou, a polícia foi muito rápida, ouviu depoimentos, pegou imagens de câmeras de segurança, não só ali do mercado, mas de todo o bairro, para entender da onde esses bandidos saíram, como é que eles chegaram até esse supermercado. Como eu disse, de primeira, eles tinham essa ideia de que os bandidos podiam ter uma informação privilegiada, mas, na verdade, eles ouviram o depoimento do dono do mercado, que disse que exatamente um dia antes do crime, as pessoas que estavam tentando tirar dinheiro do caixa eletrônico não conseguiam. Eles apertavam lá para fazer o saque e o dinheiro não saía, por isso ele avisou a empresa de manutenção e os bandidos já estavam realmente de tocaia, porque foi cerca de 5 minutos. A empresa entrou para fazer a manutenção, os bandidos já encostaram e fizeram esse crime. Em abril foi o crime, em julho a polícia chegou então a 3 desses bandidos, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Osasco, em Sorocaba e em São Paulo, 3 homens presos e junto com esses homens a polícia encontrou as roupas que eles estavam usando no dia do crime, inclusive as máscaras de personagens, armas e a placa fria, que é aquela placa falsa que foi usada no veículo também no dia do roubo. A investigação continuou. Em agosto, a polícia prendeu mais um homem em Osasco. Esse homem, motorista desse carro que aparece nas imagens, e também foi ele que forjou
o caixa eletrônico para que o crime acontecesse. Esses 4 homens estão presos. Ministério Público agora denunciou essa quadrilha por tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Essa tentativa de homicídio, de 2 homicídios, e também associação criminosa. Lembrando que a polícia diz que esses mesmos bandidos fizeram um crime exatamente igual em Mongaguá, em março. 4 homens fortemente armados invadiram um supermercado, atirando do mesmo jeito, no momento em que um caixa eletrônico passava aí por essa manutenção, e fugiram levando o dinheiro. A polícia continua... Ok, vem cá, por favor. Aliás, segura a imagem aí, viu, Luquinha? Perdemos o contato com a Maria Eduarda Carnieto e aí a polícia, evidentemente, e o Ministério Público também deve solicitar isso, vai investigar, já que eles tinham outro caso em Mongaguá e essa, de repente, a empresa, enfim, tem uma série de outras situações que ainda devem acontecer. Restabelecido o contato, tem alguma coisa para finalizar, Duda? Mais alguma coisa para finalizar? Ok, agora sim, contato restabelecido. Mais alguma coisa para acrescentar, Duda? Só para falar que a polícia continua investigando, Colim, porque uma pessoa já está comprovada que faz parte dessa quadrilha, que estava nos 2 crimes e ainda está foragida, e para descobrir se outras pessoas estavam envolvidas ou não, claro, né? A gente já está acompanhando desde o começo e vai continuar em cima desse caso, Colim. A novidade, ela volta a informar, porque assim, agora a polícia vai continuar. Era a mesma empresa aqui no interior, ou em Sorocaba, e lá em Mongaguá? Era a mesma jurisdição, vamos dizer assim, né? Quem são esses homens? Que relações que tinham com quem? Enfim, uma série de outras situações que devem ocorrer a partir de agora. Mas fato concreto é que o caso está rachado no âmbito policial, né? Algumas outras investigações, como disse a Duda, devem completar esse inquérito, mas assim já foi remetido. O Ministério Público passou o recibo, já vai oferecer a denúncia e agora eles vão ser julgados pelas tentativas de latrocínio. O que é o latrocínio? É o roubo seguido de morte, porque eles roubaram e por muito pouco não mataram. E esse é o ponto.